A inovação está transformando o transporte de passageiros. E as principais soluções estão reunidas em um só lugar. O FatPasp Tech apresenta empresas, tecnologias e tendências que impulsionam a mobilidade. Conheça agora mais uma inovação para o futuro do transporte. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do FatPasp Tech, uma iniciativa da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros aqui do estado de São Paulo, onde unimos diversas empresas fornecedoras de tecnologia e inovação do setor de transporte, fazendo uma ponte entre o que há de inovação no setor e também as empresas que participam aqui do ecossistema da federação. Nesse episódio aqui comigo está o Walter Silva, ele é diretor comercial da Explore AI e ele vai falar um pouco sobre essa tecnologia, sobre o que ele tem para trazer para o setor e como que ela funciona. Walter, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse espaço é seu, fica à vontade para a gente ter um bate-papo, para você explicar para os nossos associados, para as nossas empresas parceiras, o que vocês estão desenvolvendo e o que eles vão encontrar a partir da Latibus aí no mercado que vocês podem estar auxiliando eles. Obrigado pelo convite. Nós estamos comemorando o primeiro ano da nossa startup aqui, da nossa unidade de negócio, e já comemorando com mais de 5.000 veículos sendo gerenciados pelo nosso produto, mais de 12 empresas, e isso tem nos enchido de alegria e para a gente poder mostrar nessa oportunidade aqui com vocês aquilo que nós estamos fazendo para essas empresas e como nós estamos tentando ajudar o setor de transporte a enfrentar essa novidade, que não é novidade, mas que finalmente temos uma ferramenta possível de poder gerenciar essa imensidão de dados que são gerados pela empresa, né? Então, a nossa empresa tem esse objetivo de trabalhar com os dados que as empresas já possuem e que estão aí espalhados, e a gente está ajudando as empresas a otimizar o uso dessa fonte importante de informação. Bacana, bacana. Você tem alguma coisa para apresentar para a gente? Tenho sim. Se me dá licença, eu vou compartilhar aqui a nossa telinha. Perfeito. Já estou vendo sua tela. Boa. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós estamos comemorando o primeiro ano da nossa unidade de negócio aqui do Grupo Primova. O Explore AI é uma unidade de negócio do Grupo Primova. Nós estamos comemorando o primeiro ano, estamos com 5.000 veículos gerenciados e 12 empresas sendo gerenciadas pelo nosso sistema, que está deixando a gente muito feliz, com bastante trabalho, na verdade, mas muito feliz. E agradecemos demais o privilégio de poder estar aqui participando com vocês para apresentar o nosso produto e de como nós temos ajudado as empresas a enfrentar esse problema que já existe há muito tempo, que são os dados, excesso de informação que são gerados da empresa, né? E como que nós temos agora uma ferramenta capaz de ajudá-los a integrar. Nossa ferramenta, ela trabalha essencialmente nesse formato aqui. O que nós temos aqui? As empresas têm hoje, e elas já possuem, ótimos sistemas que trabalham independentemente. Então, ela tem um sistema lá, um ERP, um sistema para gestão da empresa, ela tem um sistema de telemetria, ela tem o GPS, ela tem a bilhetagem eletrônica, ela tem esse conjunto de informações, cada um com seu ótimo nível de qualidade. Nós temos excelentes produtos no mercado, só que cada um tem a sua vida própria e olha somente para si. Então, o que a gente conseguiu trazer para dentro deste processo? A gente entendeu que gerava uma quantidade enorme de relatórios, de planilhas Excel para lá e para cá, a pessoa, na hora de tomar a decisão em cima de alguma informação, ela ficava numa dificuldade maior. Ela ficava com muita informação, muito dado, mas sem a informação efetiva. Então, nós resolvemos esse problema trazendo todas essas informações. A gente junta todas essas informações numa única base de dados.
Então, nós, quando estamos implementando o processo nas empresas, nós pegamos 3 anos, 2, 3 anos de histórico da empresa e trazemos tudo para a nossa base de dados. Então, eu pego 3 anos de telemetria, se ele tiver, 3 anos de RP que ele tenha, 3 anos de GPS que ele tenha, todos os bancos de dados dele de lá, trago tudo, faço essa coleta e gero essa integração aqui. E aqui está o grande trabalho da gente, que é a sanitização desses dados, porque os dados estão de diversos níveis de qualidade. Eu tenho dados de boa qualidade, de má qualidade. Lá no sistema do RP, eles chamam o veículo de veículo. Lá na telemetria, eles chamam de frota. Lá no GPS, eles chamam pela placa. Em algum lugar eu tenho que unificar todos esses caras, é que a gente chama de sanitização aqui na integração e na coleta e integração, para então a gente partir para o processamento inteligente da informação. Então, a principal vantagem que a gente tem identificado dentro do nosso processo, uma das principais vantagens é a absurda economia de tempo na geração dos relatórios essenciais para a operação. Eu estou com algumas empresas onde nós economizamos 40% a 45% do tempo de geração de relatório. É um número absurdo, é como se eu tivesse 5 pessoas e eu só preciso de 3 pessoas para fazer o mesmo trabalho. Isso significa que essas pessoas elas passam a ter tempo de analisar as informações, que é uma coisa mais importante que tem, né? E então, nós passamos com esse processamento a fazer o que nós chamamos dos insights inteligentes. Como é que funciona isso? Nós temos um objetivo básico, que é reduzir custo e melhorar a operação. E como é que isso funciona essencialmente? A gente tem lá um gráfico aqui para mostrar basicamente como é que funciona o nosso processo. Até então, até a gente chegar, era o que a gente chamava de análise descritiva, ou seja, é o BI tradicional. Mas acreditem, nós já chegamos em empresas que tinha 900 painéis para analisar no BI. Humanamente impossível, né, Walter? É como se não tivesse nada, porque fica num volume de dado que o mesmo relatório pode ter sido gerado mais do que uma vez. Enfim, tem uma gama enorme de um gestor que precisa de uma informação e ele vai lá e pede para alguém desenvolver, e esse alguém desenvolve, esse gestor sai da empresa, vem outro, pede outra coisa, que seria quase aquela mesma coisa, só que a outra já criou outra, e morre aquele relatório, e fica uma gestão onerosa e difícil. Mas mesmo assim, até então, só se tratava da análise descritiva, onde o BI ele olha para trás. Ele olha e diz assim, olha, eu gastei no mês que passou, eu consumi no mês que passou, aconteceu no mês que passou. Mas ele não é capaz, o BI, de identificar as correlações que podem acontecer em função da estatística do que já ocorreu. É isso que a gente traz. A gente quebra esse muro, que nós chamamos desse muro da previsão, onde a gente parava no olhar para trás e a gente começou a entrar num mundo da previsão, onde a gente, com as informações estatísticas, a gente consegue identificar e prever aquilo que vai acontecer e evitar que aconteça. Me dá um exemplo. Quais são algumas previsões práticas que vocês tiraram já no dia a dia? Quebra de veículo. Quando no primeiro cliente que nós tivemos, a primeira demanda que nós recebemos foi de tratar quebra de veículo. Por quê? Porque os veículos estavam com uma idade já um pouco mais avançada, trabalhando numa forma muito devastadora, uma forma muito exigente,
e estava acontecendo dos veículos quebrarem muito na rua. Estava acontecendo exatamente isso. Os veículos quebravam na rua. Para você ter uma ideia, o número estava na casa de a cada 6 mil quilômetros quebrava um veículo. Essa empresa roda coisa de 2 milhões de quilômetros por mês. Então, a cada 6 mil quilômetros, um carro quebrado, era muito carro quebrando. E o que aconteceu? A gente começou... De manutenção, de retirada, multa, uma série A de multa, mas existe um custo aí envolvendo a multa, que obviamente ninguém gosta de pagar, porque a multa é um dinheiro perdido, mas tem a própria imagem da empresa junto ao usuário, junto ao operador, tem uma série de outros custos que não são somente os financeiros. Mas a primeira coisa que a gente desenvolveu foi exatamente isso, quer dizer, nós começamos a conseguir identificar características do veículo que identificava para o operador que nos próximos 1.000 quilômetros aquele carro tinha chance de quebrar e em que área do carro poderia ter um problema. Então a gente passa a trabalhar de uma maneira menos reativa e mais proativa. Perfeito. Isso aí foi o primeiro caso nosso lá, 2 anos atrás, quando nós começamos a desenvolver. Só que aí nós começamos a identificar outras coisas que vão acontecendo, que é aquilo que nós chamamos hoje de custo oculto, que são os custos que as empresas incorrem e que elas não percebem. Mas não percebem porque ele não é atencioso, é porque ele está no meio das coisas que acontecem dentro da normalidade. Vou dar um exemplo para você. As peças do veículo. As peças do veículo nós controlamos a partir lá das informações do RP, nós sabemos qual foi o veículo, em que a peça foi colocada, com que quilometragem ela está, e nós comparamos aquele consumo daquela peça dentro dos seus próprios veículos. Eu comparo os iguais com os iguais. Então, se eu tenho um carro articulado, eu vou comparar o resultado com o articulado. Se eu tenho um carro que não é articulado, eu vou controlar com um carro que não é articulado. E aí eu começo a ter as informações do dia a dia da empresa. E aí a gente identifica, olha, a lona de freio a plastilha de freio deve durar de 25 a 30 mil quilômetros. Ela tem durado de 25 a 30 mil quilômetros. Opa, essa aqui eu troquei antes do tempo. Opa, essa aqui eu troquei antes do tempo. E aí nós começamos a identificar quantas dessas troquei antes do tempo acontecia. E hoje a gente consegue identificar, por exemplo, que cerca de 8 a 10% das peças que são trocadas hoje, elas são trocadas numa média abaixo daquela expectativa de que ela deveria durar em comparação aos outros que estão lá na peça. Não é nem a garantia do fabricante, mas é em comparação às outras da própria peça lá. Isso em número significa, assim, numa empresa de 500 veículos, significa você falar de 200 mil vezes 12, 2 milhões e 400 mil reais de desperdício só em peça. Isso lá na última linha do último mês do ano, dá quase para pagar o salário do pessoal da imprensa. Quer dizer, é muita grana, né? 2 milhões e 400, não chega a pagar vocês, mas chega perto. Porque... E isso é um pequeno custo. Esse é o pequeno custo oculto que a gente tem encontrado. Com essas correlações, elas só são possíveis desta forma, com a IA trabalhando. Então, a IA pega essas informações antigas, identifica essas trocas e proporciona para o mecânico a sugestão do que ele deve fazer para evitar esse problema que ele continue acontecendo. Então, esse é o grande diferencial da ferramenta de IA. É onde a gente passa a ser de uma análise descritiva, de olhar para trás, para ter uma análise preditiva e
prescritiva, porque eu também consigo identificar o que fazer para melhorar aquele resultado que eu estou analisando. Agora, nós passamos dentro do segmento do segmento de trabalho, dentro da área de trabalho, em toda formação do nosso pessoal, nós temos muita gente com muita dificuldade técnica de identificar e de analisar gráficos e de analisar painéis e de analisar os resultados. O nosso sistema, depois eu vou dar uma voltinha nele para vocês verem, ele tem muitos painéis que, para quem tem essa habilidade, pode fazer isso. Só que nós fomos conversando com um diretor, com outro diretor, e ele fala, cara, eu tenho uma dificuldade, eu não tenho tantos engenheiros assim para poder me ajudar na gestão. O meu pessoal é um pessoal já de nível médio, eu tenho pessoas que trabalham comigo há mais de 20 anos, 25 anos, eles não estão habituados com informática. Eu preciso de uma coisa que seja mais prática para eles. Eu entendo a necessidade da IA, mas só que a IA precisa fazer um passo a mais. Eu não posso gerar só um painel, porque eu ia cair aqui dentro do nosso análise descritiva e daqui a pouco eu teria 900 painéis também. Sim. Por quê? Porque o painel, ele vai, a cada necessidade, alguém vai pedindo e o cara vai fazendo e vai fazendo. Gera informação, mas sem ação e decisão. Mas né? sem ação e sem decisão. Então, aí a gente desenvolveu uma parte da ferramenta que ela é absolutamente sensacional, que é a parte da conversação. Então, o nosso cliente, ele literalmente ele conversa com a IA e ele faz as perguntas da forma que nós dois estamos conversando aqui. Ele pergunta, é bem verdade ainda por escrito, mas ele pergunta da forma que ele escreve e a IA traz para ele as respostas das mais complexas possíveis com relação à unificação de todos aqueles sistemas que eu trouxe para ele, para dentro da nossa ferramenta. Então, agora, se ele chegar aqui, e eu vou mostrar isso para você, se ele quiser saber quantos passageiros eu transportei no mês tal, ele não precisa ir lá no sistema de bilhetagem para saber quantos passageiros transportou, não sei o quê. Eu dou essa informação para ele. Ah, mas qual foi o meu custo total por passageiro no mês tal? Eu trago para ele exatamente essa informação e ele pergunta desse jeito que eu estou te falando. Então, quando a gente mostra isso para os diretores começam a falar, opa, peraí, eu vou saber as minhas coisas sem ter que pedir para ninguém trazer, porque essa que é uma grande coisa. E além disso, além dessa facilidade do próprio diretor buscar essas informações, a geração dessa informação ela é feita automaticamente depois que a gente definiu quais são os relatórios. Então, não tem uma pessoa que precise ir lá gerar esse relatório, que precise fazer esse relatório, fazer essa informação. Ele não precisa fazer nada disso. E, basicamente, o que nós estamos entregando para as empresas hoje, né? Primeiro, a gente está acabando com essa coisa dos dados soltos. Os dados ficam lá em cada sistema, nós acabamos com isso e nós criamos essa plataforma centralizada e integrada e sanitizada, o que é mais importante de tudo. Esse sanitizado ainda não está aqui na minha apresentação, mas é o que eu tenho percebido que é o que a gente está gerando de mais valor dentro das empresas. Porque quando a gente chega, os dados não estão em boa qualidade. E a gente consegue transformá-los em dados confiáveis para a análise necessária. A gente acaba com a imprevisibilidade, que a gente gera a previsão de falhas com a IA. A gente elimina o excesso de relatórios conversando com os dados e, consequentemente, a gente identifica onde estão os grandes custos das empresas e a gente tem ações rápidas para poder
gerenciar esses resultados e para agir em cima dos resultados. Isso que eu acho mais importante, porque além de eu mostrar para a pessoa, para o analista, para o gestor, olha, este carro está com um problema, eu ainda passo um checklist do que ele deve fazer para resolver o problema. Perfeito. Então, a gente facilita a vida em todos os níveis, desde o nível gerencial, do nível estratégico e também do nível operacional, sempre voltado para a área de manutenção. E nós estamos cuidando da área de manutenção, peças, combustível, telemetria e pneus. Então, essas 5 áreas a gente tem apresentado os relatórios já bastante interessantes. Óbvio, bacana, muito interessante. Agora, você tem como mostrar para a gente um pouquinho dessa plataforma, como que ela funciona aí no dia a dia, como que é a operação, né? Porque quem assiste a gente que está vendo esse vídeo nosso deve estar se perguntando como é que eu opero tudo isso, como é que esses dados vêm para mim, né? Você consegue mostrar isso para nós? Vou mostrar sim, e são extremamente simples, como eu disse, depois que a gente gerou, e a gente tem um trabalho para poder gerar, obviamente, e tal, mas depois que a gente gerou, todo dia de manhã o sistema vai lá e gera a atualização automaticamente, sozinho, sem nenhuma intervenção humana mais. Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela com você. Perfeito, já estou vendo sua tela. Isso. Então, agora, nós estamos vendo aqui o nosso sistema. O nosso sistema ele é composto por algumas informações laterais, onde a gente controla um aspecto gerencial. Eu não vou entrar no detalhe aqui, porque eu estou curioso para que as pessoas falem comigo e me chamem depois, tá bom? Mas eu vou... É essa, que depois a gente vai deixar aqui um resumo no vídeo, com o seu contato, o contato da sua equipe, para quem quiser se aprofundar e conhecer melhor. A minha ideia aqui é deixar a turma com bastante vontade de me conhecer. Mas nós temos aqui, então, o gerencial, né, onde a gente apresenta um resumo com alguns recursos de BI convencional, só que a gente define o tempo que a gente quer analisar e a gente sempre traz as informações com um resultado de análise já, onde a gente traz o quanto que ele consumiu de combustível a menos que no período anterior. Então, se eu estou analisando aqui os últimos 30 dias, está aqui em cima onde está meu mouse, ele está dizendo o seguinte, olha, esse período aqui, esses últimos 30 dias, você consumiu a menos 30% de combustível e consumiu a menos 1% de CPK. E eu venho trazendo sempre a comparação. E agora, essa comparação nem sempre é tão agradável, porque, por exemplo, eu trouxe uma redução de 2% de peça, mas o meu custo por quilômetro aumentou 39%. Então, eu tenho informações aqui para não ser enganado, porque se eu olho somente o número absoluto, eu baixei 2% a minha peça. Só que o meu custo por quilômetro aumentou, porque eu gastei mais peça dentro do período. Então, informações aqui, correlacionadas, mas distintas, né? Mais distintas e que trazem para a gente sempre o comparativo com o período anterior e uma informação gráfica para fazer isso aqui. Agora, eu tenho informações operacionais, eu tenho informação da operação, quantos passageiros eu transportei, quantos litros eu transportei, eu consumi, quantos quilômetros eu percorri e assim por diante. Agora, o mais legal disso tudo, e aqui eu tenho a área gerencial, que é essa área que eu estou mostrando, tenho a área operacional, onde eu detalho na frota. Aqui é para o cara lá da manutenção. Eu não estou mais falando com o gerente de manutenção, estou falando com o cara da manutenção que vai olhar para esses carros aqui e vai falar, opa, peraí, eu tenho carros que estão com alerta de prioridade. Então, até 100 pontos, o cara tem que olhar urgentemente esses carros, porque esses carros são os carros que têm mais problemas ou que têm se apresentados com mais problemas. Então, eu tenho 20 carros que eu posso cuidar, eu vou escolher os meus 20 carros negativos aqui e vou deixar os meus carros
em amarelo ou em verde para fazer depois. Eu vou resolver o problema desses caras que estão aqui. Então, eu estou ajudando o cara da operação. E mais ainda, o mecânico, eu tenho lá o raio-x do veículo, onde eu analiso as últimas OS que foram aplicadas naquele veículo. E aí eu tenho o histórico de atividade naquele veículo. Todas as ordens de serviço que eu tive, quanto tempo teve, se teve... Isso aqui é a lei de Murphy. Quando você escolhe um durante a demonstração, é sempre um que está sem movimento. Mas o segundo nunca falha. Então aqui eu tenho, olha, esse carro tem 63% de chance de quebra nos próximos 1.000 quilômetros. Quando ele passa de 80%, em 80% das vezes eu tenho certeza que ele vai quebrar. Você pode não acreditar e não fazer nada, mas você vai buscar ele lá na rua. A gente sabe que vai buscar ele lá na rua. Isso é um grande facilitador. E aqui, todas as ordens de serviço que eu tenho tido neste veículo para identificar reincidência, etc. Então, esse carro apareceu aqui, ó, 9 ordens de serviços para esse cara aqui. Com esse cara aqui, ó, cresceu 800% algum serviço dele lá, não importa qual seja. Mas eu estou alertando o mecânico, que o mecânico olhar para esse número aqui e falar assim, opa, esse cara aqui eu não posso tratar como um qualquer lá. Ele tem um problema e eu vou resolver esse problema para evitar essa reincidência. Mas o mais legal disso aqui que eu acho, além de todas essas informações, onde a gente controla a manutenção, a gente controla os custos gerais, a gente controla a vida do pneu, etc., etc., é a possibilidade que a gente tem de fazer perguntas abertas para o sistema. Então, eu vou perguntar aqui, por exemplo, faça um resumo operacional do mês de junho de 2026. Eu fiz uma pergunta aberta para ele. Ele vai olhar para dentro daquela ferramenta que nós trouxemos para dentro e ele vai falar assim, bom, operacionalmente esse cara tem essas informações aqui. E ele vem com todas essas informações. Olha, você tinha 457... Bem rápido. 457 vezes. Isso aqui você imagina para uma pessoa trazer essas informações que eu vou te falar aqui, pelo menos você pede hoje para receber amanhã. Pelo menos. Se o analista for bom. Se o cara tiver todas as informações à disposição. Olha, ele tinha 457 veículos, ele consumiu 1.700.000 litros, ele teve um custo total de 10 milhões de combustível, a média de consumo foi 1,45, ele percorreu 2 milhões de quilômetros de viagem. Tudo isso aqui ele trouxe nesse tempo que você viu. Agora eu vou chegar para ele e falar, e teve 4.917 ordens de serviço. Isso dentro do mês de junho. Agora, se eu quiser perguntar para ele assim, bom, qual foi o custo total? Qual foi o custo total e o CPK? CPK é o custo por quilômetro. Perfeito. Do mês de junho de 2026. Essa informação está ali para cima, mas eu não quero ficar pensando, lendo, não sei o quê, mas eu quero só saber esse complemento aqui. Aqui o sistema já vai pegar tudo que teve o custo, quantos quilômetros ele rodou, olha lá. E me traz todas as informações, ó. O custo total foi R$ 5,14 por quilômetro. Perfeito. Se eu quiser saber agora, e o custo... Vou fazer pergunta aqui, porque eu estou mascarado agora, certo? E o custo por passageiro? Então, eu já sei que cada quilômetro rodado está virando R$ 5,14 e cada passageiro vai me dar um custo aqui. Perfeito. Esta informação, obviamente, isso aqui é uma base de demonstração, não é uma base de produção,
E nem o pessoal que está acompanhando os resultados aí vai ficar comparando o resultado, porque essa base aqui eu fico brincando com ela, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Fase teste. Mas Vamos deixar nessa, bem claro, né, pessoal? Não deixar serve claro como que os números referência não, para nada. eles podem não ser referência, mas nesta base de dados que eu tenho aqui, eu tenho pela bilhetagem R$ 1,98 por quilômetro e pela linha do tempo R$ 1,97 por viagem por passageiro. Agora aqui apareceu a primeira coisa. Eu tenho uma diferença. Uhum. E essa diferença é um dos trabalhos que a gente faz em relação à qualidade dos dados. Porque só a quilometragem, porque você vê o que eu pedi aqui por quilômetro, certo? Sim. E aqui eu tenho duas ferramentas que têm dois resultados diferentes de quilômetro, por isso ela me apresenta resultados diferentes. Aqui exige que o gestor identifique essa ferramenta e atue em cima disso para poder fazer o resultado funcionar de forma perfeita. Mas, de qualquer forma, eu trago essas informações em fração de segundo, que são informações que elas estão no painel, só que para achar no painel eu preciso, e a gente faz isso, a gente treina as pessoas para isso, mas a gente tem esse facilitador, que é essa conversa com a IA, e essa conversa tem gerado informações extremamente interessantes. Eu só fiz pergunta de operação aqui, mas se eu perguntar quais são... Vou até fazer essa pergunta, eu tenho tempo ainda? Eu não sei como é que está nosso tempo. A gente já está encerrando, que eu tenho É uma isso? sequência aqui. Eu imagino. Eu quero perguntar os top 5 veículos com maior custo de peças. Ele vai me entregar os 5 veículos. Se eu quiser saber quais são essas peças, então eu consigo ir a fundo. Aqui estão os 5 veículos que eu gastei mais peças no mês de junho, e assim por diante. Eu posso ir quase um drill capturando down mais inteligente, né, Walter? Você vai mais descendo as camadas informações de dados de acordo com o que você tem interesse. e da necessidade. E, por último, o mais legal também é que essas informações elas podem ser programadas e chegar no WhatsApp do diretor, etc. Então, tem algumas coisas que nem aqui precisa vir, a gente define o processo e ele já recebe essas informações automaticamente, né? Muito, Eu sei muito. que foi muito rápido e a nossa ideia justamente é essa, né? Nós temos a limitação do tempo, eu procurei ser o mais sucinto possível, mas eu gostaria que todo mundo nos procurasse aqui para que a gente pudesse, lá na Latibus e também presencialmente, pessoalmente, conversar sobre esse negócio que realmente nós temos identificado resultados excepcionais para os nossos clientes. Walter, eu achei muito bacana a apresentação. Eu, particularmente, não conhecia, achei bem interessante o que vocês estão desenvolvendo. Tenho certeza que vai ajudar aí diversos gestores e diretores e empresas como um todo, né? E a gente sabe que realmente frota, manutenção é uma dor das empresas e é onde está uma grande parte do custo, né? Então tem que ser com muita... Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, o seguinte, que dificilmente você consegue aumentar o número de passageiros com a receita com o número de passageiros, porque normalmente a linha está já definida, você tem que chegar no máximo daquela linha. Então você não tem tanta gestão sobre trazer o passageiro para dentro do ônibus. Agora, para dentro da empresa, você tem a obrigação de atuar, porque é aqui que está o custo da empresa, onde o resultado final está aqui. E nessa área que nós atuamos é a área mais sensível da empresa, depois do pessoal. Perfeito. O Walter, a gente fez justamente o FETPESP Tech agora pré-Latibus justamente para isso, né? Para a gente dar tempo das pessoas verem os vídeos, conhecer um pouco das tecnologias que vão estar à disposição. E vocês estão com um stand lá? Vocês vão estar em algum stand específico? Nós estamos com um stand na Primova, na rua B23. Então, o stand rua da B23. No stand da Primova. Procura por mim que eu estarei, se Deus quiser, todos os dias, o tempo todo lá.
esperando por Perfeito. todos aí. Inclusive Depois, vocês, hein? com certeza, vou passar lá tomar um café. Tá E joia. depois, para quem estiver assistindo a gente, eventualmente está vendo esse vídeo depois da Latibus, os dados da Explore aí tá aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar depois o link, pode entrar em contato com o Walter através do site, né, Walter? A gente Isso, vai tem o deixar esses pontos de site contato e o meu também. celular também, fica à vontade para disponibilizar para o pessoal aí. Perfeito. Show de bola, Walter. Eu agradeço muito o seu tempo, E eu que Fabrício. agradeço, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigado.